Olá, alunos do sétimo ano da Redação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com extrativismo e estrutura fundiária no Brasil. Vamos aprender a diferenciar extrativismo animal, vegetal e mineral e falar um pouco sobre o extrativismo no Brasil, além também de entendermos a estrutura fundiária do território brasileiro desde o período colonial, em relação à concentração de terras, à distribuição e os problemas sociais em decorrência disso até os dias de hoje. Lembrando que essas duas matérias elas constam no módulo 4. Espero que todos entendam a aula de hoje. Em caso de dúvidas, estarei disponível na plataforma toda quarta-feira, das 2 às 3h30. A atividade extrativa no Brasil é desenvolvida basicamente no espaço rural e destina-se à produção de alimentos e matérias-primas. Consiste na exploração diretamente da natureza, de produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Em nosso país, essa atividade geralmente ela é realizada com tecnologia reduzida e ela se caracteriza também por ser uma atividade com baixa produtividade, o que gera uma renda limitada para quem realiza esse tipo de atividade. Podemos destacar, dentre outros exemplos, a pesca artesanal, a garimpagem, a colheita de folhas, de frutos e resinas, enfim. Por outro lado, a extração do petróleo e jazidas minerais exigem aplicações de recursos financeiros maiores, porque essa exploração acontece principalmente por parte de empresas privadas ou do governo. Então a produção, devido a esse fato, acaba tendo um nível bem elevado, porque o investimento de tecnologia para a produção de extração de petróleo no Brasil ela é muito grande. O extrativismo mineral é a atividade econômica que extrai minérios do solo, dos rios, dos mares. Os mais importantes são ferro, petróleo, manganês, prata, ouro, entre outros. A extração do minério no Brasil, atualmente, ela é mecanizada e sua exploração deixa marcas profundas. E muitas vezes a paisagem natural ela não é mais recuperada depois dessa exploração. E isso acaba trazendo consequências drásticas para a população e para a natureza. O extrativismo vegetal ele consiste em recolher frutos, madeira e raízes da natureza. Também é possível retirar resinas, látex de certas espécies de árvores, que inclusive podem ser transformadas em ceras e borracha. Só que é importante salientar que a agricultura é uma coisa, extrativismo vegetal é outra. Tá? Então, o extrativismo ele é praticado em espécies de plantas que crescem na natureza de forma espontânea e não foram cultivadas pelo ser humano. O extrativismo animal ele se resume basicamente à caça e pesca. No Brasil, somente está permitida a caça às comunidades tradicionais, como as indígenas. No entanto, a pesca ainda é largamente praticada, especialmente em países em que os peixes são as bases da alimentação, como por exemplo Japão, Suécia, Noruega, Finlândia. Embora no Brasil nós temos também uma prática considerável em relação à pesca. O território brasileiro tem como uma de suas questões políticas mais discutidas e debatidas a questão da concentração de terras ou concentração fundiária. A posse não democrática da maior parte das terras no Brasil acontece em função da intensiva concentração de terra e de renda que acontece no nosso país. E boa parte dessas terras estão concentradas na mão de poucas pessoas e uma quantidade mais elevada de pessoas tem acesso menor de terra. Essa estrutura de concentração de terra no Brasil, ela tem um porquê, tem um histórico. Essa organização da estrutura fundiária do Brasil, ela teve início no período colonial ainda. A concessão de grandes propriedades de terra para o cultivo de cana-de-açúcar, lá no século XVI ainda, foi o primeiro passo para a concentração de terra no Brasil. Então, as grandes propriedades monocultoras, que eram baseadas no trabalho escravo e voltadas para a exportação,
elas deram origem às grandes propriedades, aos latifúndios, que já eram naquela época concentrados na mão de poucas pessoas. Inclusive, em 1850, foi estabelecida no Brasil a chamada Lei de Terras, e com base nessa lei, as terras passariam a ser vendidas pelo governo. Então, como poucas pessoas naquela época já tinham posse, então, consequentemente, poucas pessoas conseguiram acesso à terra, porque segundo a lei de terras no Brasil, somente quem tinha renda poderia adquirir terra. Então, a partir daí começa a concentração ainda maior de terras no Brasil. E para adquirir elas, então, era necessário que se pagasse. Isso, obviamente, favoreceu os grandes fazendeiros daquela época. Devido a essa concentração de terras, existe no Brasil uma discussão muito grande em relação à chamada reforma agrária. O que seria isso? Ela refere-se a medidas que têm por finalidade a melhoria na distribuição de terras, bem como na qualidade de vida do trabalhador rural e da sua família. Então, a partir disso, você poderia propiciar o aumento da produção para os pequenos produtores. As políticas agrárias da época ainda privilegiavam os grandes proprietários de terra. Então, financiava, por exemplo, máquinas, insumos agrícolas para aumentar a produtividade. Então, nos dias de hoje, além da questão da distribuição de terras, é importante também discutir o incentivo ao pequeno produtor, o incentivo tecnológico, financeiro, para que ele consiga melhorar a sua produção. As péssimas condições de trabalho no campo, o desemprego, a falta de incentivo e de apoio ao pequeno e médio produtor acarretaram muitos conflitos no espaço rural brasileiro. Então, nesse contexto, surgiu, na década de 80, o chamado MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele constitui-se, hoje em dia, como o mais importante movimento social do campo brasileiro, que luta basicamente por distribuição de terra, créditos agrícolas também, assistência técnica ao pequeno produtor e condições de infraestrutura para os novos assentamentos, caso isso ocorra. Então, a principal forma de luta desse movimento é chamada ocupação de terras, que esse movimento considera como improdutiva. Então, o objetivo dessas ocupações, segundo o próprio MST, é pressionar o governo a acelerar o processo de reforma agrária.